Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Manuel Fernandes Neto, trabalho na empresa Lube Software e hoje vamos estar aprendendo os conceitos aí de seeders e models dentro do framework Adonis.js em sua última versão, ou seja, a 5. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, galera. Então, galera, já aqui na documentação de modelos dentro do framework Adonis.js, lembrando que eu vou estar deixando o link da documentação na descrição, vamos entender primeiramente o que é modelo. Então, para explicar isso, eu vou utilizar um exemplo do cotidiano de vocês. Modelo nada mais é do que um garçom. O que o garçom faz? Ele leva o seu pedido para ser preparado, ele traz o seu pedido, ele anota o seu pedido e, se preciso for, ele altera o seu pedido ou ele deleta o seu pedido. Ele fala assim: olha, ele não quer mais, ele vai embora, ele está sem tempo para alguma coisa, então ele não quer mais esse pedido que ele fez. E a classe de modelo faz a mesma coisa com o seu banco de dados. Então, ele vai interagir com uma tabela no seu banco de dados e ele vai fazer essas tratativas para você. Ele vai anotar o seu pedido, ele vai retornar o seu pedido e o modelo faz exatamente a mesma coisa que um garçom, só que dentro do conceito de software. Então, ele deixa mais fácil a implementação de CRUDs, de relacionamentos entre tabelas e definição de ciclos de vida, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Então, o modelo, as classes de modelo do Lucid, elas foram criadas com base no padrão de registro ativo. E o que é esse padrão de registro ativo? Ele encapsula em um local só todas as suas interações com uma determinada tabela no seu banco de dados. Por isso que cada modelo tem uma tabela, ou vice-versa, cada tabela tem um modelo. Então, dentro desses modelos, você centraliza uma lógica para comunicar com a sua tabela no seu banco de dados. Então, aqui ele vai dar um exemplo do porquê que o modelo é tão eficiente. Aí aqui ele dá um exemplo: se você tiver uma coluna de data e precisar retornar essa data de forma formatada para o seu cliente, você vai fazer um laço de repetição e ter que tratar cada linha de todos os usuários que tem para formatar essa data e retornar de uma maneira agradável ao seu cliente. E isso você vai fazer em todo local dentro do seu código que você fazer interação com essa tabela de usuários. Porém, se você tem uma classe de modelo, o que você faz? Dentro dessa classe de modelo, você programa um decorator para poder fazer essa formatação para você. Então aqui ele vai fazer a formatação uma única vez em todos os locais dentro do seu código que você chamar esse usuário, essa formatação já foi feita, já foi tratada. Então você não precisa tratar em cada classe que você chamar isso aqui. Então o modelo ele é muito legal por conta disso. Você vai centralizar a sua lógica de programação em um local só, e onde que você precisar alterar, você altera só em um local, e em todos os locais que chamar essa tabela para recuperar dados, eles já vão estar tratados pelo garçom de software de vocês. Agora que vocês já entendem o conceito de modelos, vamos criar nosso primeiro modelo dentro da nossa API. Já deixei o código da API aberto aqui, né? E vamos executar o comando para criação de modelos definidos na documentação. Correto? Beleza. Aqui dentro do meu diretório app, do diretório models, ele criou nossa primeira classe de modelo. Então, é somente uma linha de comando, ele já faz tudo para você. Lembrando que você deve ter o Lucid previamente instalado aí na sua API como uma dependência. Show de bola. Senão você não vai conseguir executar o comando make model. Certo? Então, aqui ele fala para a gente também que podemos criar um modelo e posteriormente já estender uma migration através da flag "-m",
Então você vai criar uma classe de modelo e vai criar a migration juntamente com essa classe de modelo, formatando ambas simultaneamente. Isso é muito interessante. Porém, como já temos nossa migration criada, vamos executar somente o comando acima. Então, todos os modelos criados vão para o diretório app models, né? E todos esses modelos criados vão ter que estender a classe base model do Lucid ORM para poder herdar as funcionalidades de uma classe de modelo. Aqui temos os decorators, né, que indica quais que são as propriedades dessa coluna na nossa tabela, e temos também o public ID number, que aqui é o que define a sua coluna como pública, e o tipo, né, faz a tipagem da sua coluna para em qualquer outra classe que você chamar esse modelo para poder estar fazendo relações com sua tabela no banco de dados, você ter pré-definido qual que é o tipo que cada valor pode receber. E isso é muito legal. Então aqui ele está falando um pouco mais sobre os decorators, sobre a compilação do TypeScript, que ele vai acusar um erro caso você tente definir uma coluna que não existe, né? Então ele já fala que felizmente você vai ter que tipar todas essas colunas na sua classe de modelo, e isso vai, vai amenizar as chances de dar erro no momento de fazer a criação, alteração de uma tabela. Por quê? Porque você já tem todas as suas colunas pré-definidas. É como se fosse a interface, né, do TypeScript para quem tem um conhecimento mínimo de TypeScript. Isso é muito legal. Aqui também fala que o que separa, né, as classes de modelo das migrations é que as migrations elas são principalmente responsáveis por estruturar a sua tabela no seu banco de dados, né, definir tipos de coluna, entre outras coisas relacionadas à estrutura da sua base de dados. Os modelos eles trabalham especificamente em cima dos valores na sua base de dados. Então, se você cria uma alteração no modelo, se você define outro tipo, vamos dar o exemplo que uma coluna é uma string dentro da sua tabela e você define ela como number na sua classe de modelo, isso não afeta em nada dentro da sua tabela. Então, o que você define dentro da sua classe de modelo é separado da criação de tabela. Ele não altera em nada sobre a estrutura da tabela na sua base de dados. E aqui ele fala que você precisa, né, definir todas as suas colunas, né, na sua classe de modelo. Vou estar copiando isso aqui e vou substituir a nossa classe de modelo por isso. Então, esse data time é para fazer a tratativa de colunas do tipo date, né? O Lucid faz as tratativas, ele encarrega do mais difícil para você, para que você possa ter um código mais enxuto, né? Então aqui ele definiu que com o decorator que essa é a minha coluna primária. Lembrando que você pode ter apenas uma coluna primária para cada classe de modelo. Aqui username como string, só que para isso a gente tem que definir exatamente como a nossa tabela vai estar lá no nosso banco de dados. Já deixei nossa tabela em aberto aqui também, e aqui a gente pode ver que temos a coluna ID, e-mail, password, create, update, last login at. Tá. Então aqui está correto. ID é a minha chave primária, e-mail e é do tipo number, né? E-mail é uma string, porém está definido com hífen. E aqui temos um caso bem interessante que eu quero mostrar para vocês posteriormente. Tá bom? Aqui serialize is null. Tá como vazio. Não vamos entrar a fundo sobre o conceito
dos decorators nessa aula, para não ficar muito extenso, mas eu posso estar falando tudo sobre os decorators numa aula posterior. Bom, aqui ele passou o decorator como autoCreateTrue. Então, sempre que ele criar e inserir um valor na nossa base de dados, ele vai inserir também um DataTime. Ele vai inserir automaticamente um valor de data nessa coluna. E aqui, toda vez que criar ou alterar, ele quer inserir também automaticamente um valor para essa coluna. Show de bola. Vamos definir aqui somente nossa última coluna. Então, vamos passar um decorator para ela. Só recuperar o valor dela. Aqui é o DataTime. Beleza. Declaramos. E aqui o mais legal. Eu já posso estar explicando isso aqui para vocês. Quando vocês têm um nome uma coluna na tabela de vocês que é declarado com hífen, a gente pode aplicar o conceito de snake case. O que esse snake case faz? Se um nome na sua tabela foi declarado com hífen, você pode passar o próximo valor em maiúsculo. Então, esse avatar URL, ele já vai considerar na nossa tabela que é avatar hífen URL. Correto? A mesma coisa que ele está fazendo para o create@, update@ e agora implementado para e-mail. Na nossa tabela tem hífen. Aí, como ele está maiúsculo, ele vai fazer o snake case. O que é maiúsculo se torna minúsculo e acrescenta um hífen atrás da letra maiúscula. Isso é muito interessante. Tudo de forma automática. Graças à extensão, né, da nossa classe, que é uma base de modelo aqui. Correto? Então, aqui tudo previamente já configurado, já criado, eu posso estar criando um novo dado, inserindo um novo valor em nossa base de dados para poder estar fazendo o teste dessa classe de modelo nossa. Então, para isso, eu vou estar implementando uma seeder. Então, pessoal, o que são seeders? Seeders nada mais é do que aqueles dados iniciais que você necessita para um bom funcionamento do seu aplicativo ou do seu site, ou aqueles dados iniciais que você quer implantar na sua base de dados somente para testes. Então, aqui ele explica exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. E ele dá aqui dois exemplos, né, que você pode criar seeders para colocar dados iniciais de estados, de cidades, de países, para executar a sua aplicação. Beleza, ou você pode executar essas seeders somente no seu ambiente de desenvolvimento para poder estar fazendo o teste. Então, ele fala que após rodar esse comando aqui, ele vai para o diretório database seeders. Então, tudo que você executar, toda seeder que você criar vai para esse diretório aqui, por padrão. E você pode criar uma nova seeder executando o seguinte comando. Vamos copiar esse comando e jogar aqui em nosso código. Show de bola. Então, aqui em database, você pode vir em seeders, que ele já vai ter criado uma seeder para a tabela de usuários. Isso aqui, galera, essa seeder aqui, você pode criar ela e estender para outra tabela. Essa nomenclatura aqui não importa, mas é interessante vocês deixarem bem separadinho o que preenche cada tabela, para quem for dar manutenção no seu código, ter bem especificado o que cada seeder faz e o que cada seeder vai estar preenchendo. Tá bom? Então, aqui, ele fala que toda seeder tem que estender a classe base seeder, né, para implementação
de todos os métodos possíveis pelo Adonis. E todas as classes também devem implementar o run método, que no caso é esse método aqui para execução. Show de bola. E aqui ele fala que você pode rodar outras carries de consulta dentro da Cider e fala que a Cider não importa muito com o que está dentro do run método aqui, o que possibilita você não somente criar manual os dados iniciais aqui, mas como possibilita você desenvolver qualquer trecho de código dentro desse método run. Então, vamos supor você queira copiar ou ler um arquivo XML, Excel, e nesse arquivo contém os dados que você quer transladar para o seu banco. Então, aqui dentro desse run você pode criar muito bem uma leitura desse arquivo Excel e poder estar fazendo o translado dos dados do Excel para o seu banco de dados. E você pode criar dessa maneira também. Vamos copiar aqui o código de exemplo que a própria documentação nos deu. Vamos colar aqui. Show de bola. Aqui, galera, você já viu que deu 2 erros no e-mail. Por quê? Se passarmos o cursor do mouse aqui em cima da variável, você vai ver que o tipo e-mail string, password string, não pode ser atribuído ao tipo. Então, esses tipos aqui foram aqueles tipos que definimos dentro da nossa classe de modelo. Então, aqui ele está falando que ele tem um password que é string, né? Ele tem um ID number, um e-mail que é string, create at e update at. Só que para o create, update at, vocês vão ver que ele tem o auto create, né? E password é um string que vai ser declarado pelo usuário. Deixa eu remover esse objeto aqui de dentro. Show de bola. E-mail também vai ser criado pelo usuário. E a ID, como é uma chave primária e definimos ela como auto-increment na nossa migration, ela vai ser criada de forma automática. Então, aquele e-mail lá, definimos aqui. Na verdade, ele está aqui como snake case, né? O que vai transformar todas as letras maiúsculas em minúsculas e adicionar um hífen atrás. Então, aqui a gente já pode imaginar que o e-mail vai ser dessa forma. Show de bola. Vamos ver o que ainda está quebrando. Eu queria ter escrito e-mail. Aqui ele já deu uma sugestão pra gente. Aqui também ele já considera o snake case. Ah, entendi. Aqui ele já vai saber que o e-mail que nós declaramos aqui é um e-mail com hífen lá no banco de dados. Porém, aqui você tem que declarar da mesma forma que você declarou aqui. Ok? Show de bola. E aqui, galera, mostra os comandos para execução dessa seed que a gente acabou de criar. Ele fala que este primeiro comando aqui vai rodar todas as seeds, né? Que vai estar no seu diretório database seeders. Temos outro comando para rodar seeders de forma individual e temos esse comando aqui para você selecionar as seeds que você quer estar executando. Então vamos passar por cada um deles, né? Copiar por aqui. E executou essa seed para a gente. E agora, inicialmente, esses dados já vão estar populados em nossa base de dados. Muito top, muito top. E lembrando que vocês têm que estar com o servidor MySQL de vocês startado, tá bom? Para funcionar. Eu já deixei aqui tudo startado e nossa base de dados aberta. Só você abrir a de vocês aí para não dar nenhum erro. Certo? Aqui ele mostra como executar
uma file de forma separada. Então aqui ele vai especificar a flag "-" e o caminho desse arquivo de forma separada. E aqui ele mostra de maneira que aí vamos selecionar quais seeds vamos executar. Isso para quando tivermos mais de uma seed, tá bom? Então, se executarmos essa do files aqui, você vai ver que ele já deu erro. Por quê? Porque o e-mail é único e ele tentou inserir o mesmo e-mail lá na nossa base de dados. Então, o que acontece? Diferente das migrations, que fica verificando se a migration já foi executada, o seeders ele não vai verificar se você já executou ou não o comando para semear o banco de dados. Então, toda vez que você executar uma seeders, ele vai fazer a inserção de valores de forma incremental. Sabemos que vai dar erro, mas só vamos testar aqui como que funciona esse aqui. Ele dá até um exemplo aqui embaixo para nós, na própria documentação. Então, é exatamente assim que o comando funciona. Você seleciona quais seeds você quer executar na ordem e ele vai estar fazendo a execução para você. Então, já que ele especificou aqui, não vou mostrar no código. E aqui temos outro comando que é para executar essas seeders somente no ambiente de desenvolvimento. O que acontece? Talvez você quer colocar dados fictícios para popular sua tabela na sua base de dados somente para testes de requisição, porém você não quer que esses dados vão para o ambiente de produção. Vocês podem adicionar uma flag de development only, que ele vai executar somente no ambiente de desenvolvimento. E ele vai estar verificando a nossa flag dentro das nossas variáveis de ambiente, que é a node-env, que especifica exatamente em qual ambiente o nosso código está. Então, certamente, esse node-env, quando você subir para um servidor de produção, ele vai estar production, que no caso especifica que ele é produção. Caso você adicione essa flag, ele vai verificar se aquela variável do node-end estiver development, ele só vai executar essa seed no seu ambiente de desenvolvimento. E isso é muito interessante. E aqui temos explicando sobre operações idempotentes, né, dentro das nossas seeders. O que seria uma operação idempotente? Ela vai verificar dentro de uma matriz de dados se determinados valores se coincidem. Ou seja, ela veio exatamente para resolver aquele problema que eu disse para vocês do modelo incremental dos seeders. Então, se você deseja que um seeder ele atualize ou crie sempre que você executar ele, há uma maneira de resolver isso, para você não ficar com um seeder eternamente incremental. Então, ele fala que, felizmente, né, o Lucid tem suporte a operações idempotentes para poder estar resolvendo esse problema da inserção incremental a cada vez que você executa o seeder. Então vamos utilizar aqui o mesmo exemplo de código que ele deu. Aqui ele está passando uma chave única, que é a chave independente para comparação. Vamos copiar aqui. Vamos lá no nosso código. Declarar essa chave aqui. Então, qual que é a chave única que temos dentro da nossa tabela? Então, e-mail, como ele deu erro anteriormente aqui, já sabemos que é uma chave única e que não pode ser criado duas vezes. Aqui a gente passa qual que é a chave de operação independente para poder estar fazendo a comparação e verificando se já existe na nossa base de dados. Show de bola. E aqui é um create, update or create many. Então ele vai atualizar ou ele vai criar muitos. Então show de bola. Agora se voltarmos lá na nossa documentação, voltarmos aqui na documentação e executar aquele comando de rodar somente a seed especificada,
ele já vai executar novamente. Aqui você vai ver, né, que ele mudou a nossa senha para secret e super secret. E se executarmos novamente e mudar aqui para virk senha e romain senha e salvarmos, podemos executar novamente essa migration, que ele só vai atualizar os dados baseado no e-mail. Show de bola. E se executar, criarmos mais um aqui, colocar aqui Manuel senha Manuel e salvar, podemos executar novamente. Ele vai adicionar o usuário que é diferente dos outros e-mails e os e-mails anteriores ele vai manter. Agora já sabemos o que são operações idempotentes. Aqui ele fala que você pode customizar a sua conexão. Então, é qual base de dados que você quer estar enviando essas seeders. Aqui nós vamos ter a mesma, então não interfere para nós. Mas caso você queira enviar esses semeadores para outra tabela em outro servidor, vocês podem estar testando aqui, customizando a qual conexão vocês querem estar passando esses dados. Aqui, dentro do nosso pacote, dentro da nossa configuração com nossa base de dados lá no MySQL, para vocês onde é que fica aqui. Dentro aqui dessa configuração, config database, dentro da nossa configuração de MySQL, podemos também definir outros pacotes, né, de seeder, outros caminhos. Então, quando você executar o node ace dbseed, ele vai executar as seeds que estão especificadas dentro do nosso diretório database seeders, e talvez se você tiver outro diretório para execução, você pode definir o outro caminho também. E aqui temos as seeders customizadas, ou seja, você pode criar uma seeder main, né, que é uma seeder principal e uma única seeder, e executar tudo que tiver dentro dela de forma ordenada. Show de bola. E aqui mostra o passo a passo de como que você pode fazer isso. Aí lá dentro da sua configuração com o seu banco de dados, você vai colocar que a seeder principal e a seeder de execução é a main seeder, e dentro dessa classe main seeder você vai estar colocando as outras seeds, né? Especificando quais seeds estão em desenvolvimento, né? Se caso tiver em desenvolvimento, ele não vai executar em produção. E aqui as ordens, né, de cada seed para executar de forma ordenada. E agora, galera, para concluir a documentação de models dentro do Adonis, vamos entender como declarar de forma manual o nome da sua tabela dentro da sua classe de modelo. Por default, ele usa o snake case no plural. Então, no caso aqui, users, né? E se tivesse user, qualquer outro nome, app user. Então, ele ia declarar app user no maiúsculo, né? Ele ia adicionar o hífen e o s no final para deixar isso no plural. Então, como que declaramos esse nome manualmente dentro da nossa classe de modelo? É basicamente uma linha de código. É isso aqui. Então, dentro do nosso código, para declarar o nome da nossa tabela manualmente, basta fazer isso. No caso aqui dentro a gente declara users, tudo minúsculo, e no plural. Show de bola. Isso
é interessante quando você tem um nome de tabela despadronizado que o Adonis não vai conseguir reconhecer de forma automática. E aqui na etapa de Self-Assign Primary Key, ele fala, né, se você deseja atribuir a chave primária sem a necessidade de usar algum recurso do seu banco de dados. Aqui vamos atribuir um exemplo ao before create. Esse before create é aquele ciclo de vida que está lá no início da documentação. Você vai definir ciclos de vida através do hooks, correto? E o que acontece? Eu vou deixar na documentação aí para vocês darem uma olhada de como funciona esses ciclos de vida. Porém, não vou aprofundar nisso nessa aula porque já está bem extensa. Então, vamos aqui atribuir uma chave, gerar uma chave, né, uma chave segura antes de criar um usuário. Então, já aqui no nosso código, vamos criar uma nova coluna de Secure ID para entender um pouco do ciclo de vida, né, e da criação automática de uma chave após a criação de um usuário. Então, vamos lá. Vamos primeiro criar uma nova migration. Eu poderia adicionar essa coluna direto na minha tabela, mas como eu quero apresentar para vocês os exemplos reais dentro de uma empresa, eu vou criar uma nova migration aqui de inserção de uma coluna. Então, Node.js make migration. Aqui a gente coloca um descritivo do que essa migration é. Add secure ID column, certo? E aqui a flag de qual tabela que a gente vai estar fazendo essa mudança. É a tabela de usuários. Show de bola. Ele criou uma nova migration aqui pra gente. E agora vamos criar essa coluna. Então, table. Ponto. Essa coluna é o ID. Ela vai receber um identificador único universal. Eu vou deixar no link da descrição também o que é um identificador único universal e por que ele é tão eficiente. Aqui, Secure ID. Show de bola. Ele vai ser uma coluna única. Unique. Show. E essa coluna vai vir após a coluna ID da tabela de usuário. Show de bola. E aqui, para o nosso rollback funcionar quando executarmos, vamos definir um drop column. Aí ele está fazendo a dropagem dessa coluna. Show de bola. Agora podemos executar o comando Node.js migration run. E ele vai criar essa nova coluna na nossa base de dados. Eu limpei aqui a tabela, galera, para poder estar mais seguro que a migration iria executar. Show de bola, a coluna Secure ID foi adicionada aqui. Correto. Aí essa chavinha vermelha aqui identifica que ela é única. Boa. E agora, voltando na documentação, vamos implementar esse trecho de código aqui para vocês entenderem como que funciona esse ciclo de vida com before create. Então, a primeira coisa que vamos fazer é importar o ID, né, do Lucid, que normalmente já vem instalado com o Lucid, e o before create para o Lucid ORM, tá bom? Então vamos aqui dentro da nossa classe de modelos, minimizar aqui, dentro da nossa classe de modelo, vamos importar o ID e o before create do Lucid Warm. Aqui vocês vão ver que ele está dando um erro no UID. Isso é devido algumas vezes que você inicia um projeto
ele perder a instalação dessa dependência. No de vocês aí pode estar dando certo, no meu aqui deu erro. Porém, quando der erro aí para vocês, eu tenho esse pacote. Ele tem ele de maneira separada também, que é o ID npm. E vocês podem estar fazendo a instalação desse pacote de maneira separada, caso estiver dando erro. Se não apresentou erro nenhum aqui, quer dizer que o seu pacote está instalado com sucesso. Aqui eu instalei, vocês vão ver que ele continua dando erro, porque se viermos aqui dentro do diretório nudemodulus, vamos atualizar tudo aqui. Se viermos dentro do diretório nudemodulus, o arquivo UID, que acabamos de instalar, aqui, show. Essa versão 4, ela vai estar dentro do diretório dist. Então, basta adicionarmos mais um caminho aqui e ele vai encontrar. Show de bola? Resolvido essa questão e voltando na documentação, podemos implementar o before create, que é o ciclo de vida. Vamos definir ele aqui no final, depois de declararmos as tipagens. E aqui ele vai pegar e vai fazer uma assinatura de UID para o usuário, correto? E esse usuário que ele está pegando, esse user, é exatamente da nossa classe de modelo. Show de bola. Então, dentro da tabela de users, ele vai pegar o ID e preencher com o ID gerado. Porém, essa coluna que queremos preencher é aquela que acabamos de criar, que é a SecurID. Show de bola. Aqui ele vai falar que SecurID não existe na tipagem. Então, podemos tipar essa coluna aqui após a coluna de ID. Então, vamos declarar ela aqui, o SecurID. O tipo dela é o UID. Vamos remover as propriedades aqui, por enquanto. Tá bom? Agora, se executarmos a nossa seed, toda vez que antes de criar um usuário, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai gerar um identificador único universal e vai popular essa coluna nossa. Isso é muito eficiente porque o identificador único universal ele tem menos riscos de gerar dois identificadores únicos universais idênticos, porque é muito grande, vocês vão ver. E ele facilita também na segurança para manipulação de dados. Então, se você fazer a manipulação de dados ao invés do ID utilizar o UID, ele é mais seguro porque é mais difícil da pessoa que está tentando te atacar identificar qual é o ID do usuário. Correto? Então, aqui podemos rodar o comando nodeace dbseed, que os usuários que ele vai criar, deixa eu ver aqui o que deu. Galera, o erro aqui é porque fizemos a importação de forma diferente do que é sugerido pela documentação da lib que instalamos. Então basta vocês mudar, né, a forma de importação aqui. Adiciona o IDv4 aqui e o IDv4 aqui, que vai estar funcionando da mesma maneira. Então, nodeace dbseed. E agora sim, as seeds popularam o nosso banco de dados de usuários. Vou atualizar aqui a nossa tabela. E vocês já podem ver que antes da criação do usuário, ele criou um ID na versão 4 e
para cada usuário criado por termos declarado através de um modelo, ele vai gerar de forma automática esse UID para popular o Secure ID. Aqui não precisamos definir a variável self-assign primary key, porque aqui ele está falando que ele não vai utilizar o recurso de fazer o ID incremental do banco de dados e ele vai criar esse ID manualmente. Porém, como fizemos na coluna Secure ID, não é necessário que a gente passe isso aqui, uma vez que somente uma coluna pode ter o atributo de chave primária dentro das nossas declarações. Aqui ele está falando que você pode também definir outra conexão, né, para o modelo começar a partir de outra conexão, sem ser a sua conexão MySQL. E aqui você declara qual conexão que você quer fazer. Essa conexão vai estar localizada dentro do seu arquivo de configurações, database. E aqui, se você tivesse uma conexão PostgreSQL, por exemplo, e nomeasse ela como PG, você estaria fazendo a declaração dela aqui e falando que essa classe de modelo sua estende a outra conexão. Legal? Então, galera, esse foi o vídeo abordando seeders e models dentro do framework Adonis.js na versão 5. Espero de coração que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelo vídeo prolongado, porém não dava mesmo para fazer o conteúdo com menos tempo do que isso. Compartilhem o vídeo com os colegas de vocês que querem aprender mais sobre este framework. E na próxima aula, espero estar trazendo para vocês aí o conceito de autenticação dentro deste framework. Então é isso aí, valeu galera e tamo junto.